Oi, pessoal. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma temática que tem aparecido bastante nos meus atendimentos online durante a pandemia. E eu achei interessante a gente trazer para pensar nesse espaço aqui também, porque eu acho que a gente consegue atingir um número maior de pessoas e expandir tudo aquilo que a gente tem pensado, que a gente tem construído em termos de conhecimento nesse momento de crise. Não à toa, né? Considerando que qualquer crise e emergência ela tem impacto significativo na saúde mental das pessoas, uh, há duas categorias profissionais que estão muito em voga nesse momento, que são a psicologia e a psiquiatria. E aí eu acho que é um momento não só da gente mostrar a importância, né, dessas duas profissões, mas principalmente que nós, psicólogos e psiquiatras, que a gente se engaje na produção de conhecimento, que a gente se engaje nesse movimento de descomplicar, né? Como uma amiga psiquiatra sempre coloca, descomplicar a psiquiatria, descomplicar a psicologia, para que a gente consiga divulgar informação de qualidade, com isso, sabendo que isso é algo protetivo, é algo que é uma medida protetiva preventiva para o adoecimento psíquico, né? A gente ter acesso à informação. Bom, então, voltando à minha proposta, eu queria então conversar com vocês sobre isso. Eu tenho alguns pacientes que estão ou vieram encaminhados de um psiquiatra, ou que eu fiz o encaminhamento para o psiquiatra porque entendi que aquele paciente precisava, aquele fenômeno que estava acontecendo com ele, ou que está acontecendo, precisava de um olhar médico, de um olhar que considerasse a intervenção medicamentosa, avaliasse a necessidade de uma intervenção medicamentosa. E aí, comumente, né? Então, esses pacientes receberam um diagnóstico, ou já vieram encaminhados para mim com um diagnóstico, ou receberam um diagnóstico para que pudessem, então, ser tratados, né, a ser olhados sob esse recorte também, de ter um diagnóstico, de compartilhar sintomas semelhantes com outros sujeitos, então a gente poder acessar, porque o diagnóstico nada mais é do que isso, né, a gente define ali alguma hipótese do que pode estar acontecendo com aquele sujeito e vai traçando estratégias para lidar com aquele diagnóstico, né? Com aquilo que a gente entende que se apresenta. Então, se o psiquiatra observou, por exemplo, que alguém está num quadro depressivo, está num quadro ansioso, tem um transtorno de personalidade, a gente consegue, então, antever um pouco os comportamentos e sintomas que aquele sujeito pode vir a apresentar e aí agir de maneira preventiva. Então, o diagnóstico ele não é, ou ele não deveria ser um rótulo, né, nem um óculos a partir do qual a gente, né, cuja lente tá embaçada e que a gente só consegue ver aquele sujeito a partir daquela categoria. Não é essa a proposta do diagnóstico, pelo menos não na gestalterapia e não entre psiquiatras sérios e que entendem, né, que o ser humano é muito mais do que o diagnóstico. Bom, feita essa introdução, o que eu queria trazer para vocês? Eu tenho visto durante a pandemia, obviamente, que é esperado, uma intensificação, um aumento das reações sintomáticas e das reações emocionais a tudo que está sendo vivido. Né? Essa sensação de ameaça, o medo do desconhecido, o medo do que vai vir no dia seguinte, o que vai ser do amanhã, quantas pessoas já faleceram, se a doença chegar em mim, chegar na minha família, chegar perto dos que eu amo, e a minha vida que tá parada, e a sobrecarga de tarefas, enfim, são N questões que estão motivando reações e sintomas. No entanto, muitos pacientes, eles só têm conseguido se ver ou olhar esses sintomas a partir do diagnóstico. Então, eles acham que, de alguma forma, eles estão sentindo, pensando e agindo de uma determinada maneira porque tem um diagnóstico. Porque tem um transtorno de personalidade borderline, porque tem um transtorno bipolar, porque tem um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, algum transtorno de humor. Enfim, e aí se colocam numa condição de que o tratamento não está funcionando, de que
eles tiveram uma recaída, de que a medicação já não tá mais servindo, de que aquele atendimento, aquela troca com o psicólogo também não tá sendo mais interessante, mas muito mais uma certa culpa por não estar conseguindo reagir como reagia antes, por não estar conseguindo acessar as estratégias que acessavam antes. Então, tá vendo? O meu quadro piorou, né? Então, essa é o que eu tenho recebido muito como demanda nos últimos atendimentos. E eu tenho feito particularmente um trabalho de troca com os profissionais que acompanham essas pessoas e com essas pessoas, no sentido de mostrar que até o presente momento, não havia apresentado nenhum tipo de sintoma mais intenso, está apresentando nessa pandemia. Então, digamos assim, as pessoas típicas, né, as pessoas que não apresentaram em nenhum momento uma desorganização das próprias emoções e comportamentos até a pandemia, passaram a ter insônia, passaram a experimentar crises de ansiedade, passaram a ficar mais chorosos, ou passaram a comer menos ou a comer mais, tiveram alguma alteração comportamental significativa. E ok, o momento que nós estamos vivendo é que é anormal, que é atípico. A forma como cada um reage, aí vai da história de cada um, das possibilidades de cada um, dos privilégios de cada um, mas nós vamos reagir e precisamos reagir, porque isso mostra as emoções, elas não são uma escolha, tá? Os nossos sentimentos, eles acontecem sempre de forma reativa ao que está acontecendo no meio. A maneira como nós vamos lidar, a maneira como que nós vamos manejar essas emoções é que é uma outra história. É que é um indicador de saúde mental ou não, ou de adoecimento. Mas as emoções em si, sentir raiva, medo, angústia, frustração, tristeza, alegria, euforia, são todas emoções absolutamente normais e humanas, e todos nós que estamos sentindo porque, de fato, há no mundo externo uma ameaça. Essa ameaça não é fantasiosa, ela é real. Então, cada um, dependendo, aí repito, da sua história, das estratégias de enfrentamento que desenvolveram ao longo da vida, a maneira como aprenderam a manejar as próprias emoções no caminho da solução de problemas, no caminho de focar não no problema em si, mas na solução dele, de reagir, de criar, né? Dependendo das aprendizagens de cada um, a gente vai ser mais ou menos sucedido, melhor ou pior sucedido nessa tarefa de lidar com esse momento. Então, o meu convite aos meus pacientes tem sido sempre considerar esse dado de realidade. Existe uma pandemia acontecendo. Existe uma ameaça do lado de fora. Sim, talvez você tenha que aumentar a medicação nesse momento. Sim, talvez a gente tenha que pensar novas estratégias que até então nós não tínhamos pensado. Porque, por exemplo, se para um paciente com um transtorno de ansiedade funciona a atividade física ao ar livre, hoje isso não é mais possível. Tem até sido liberado em alguns locais, mas as pessoas ainda estão com medo. Então, se essa era uma estratégia, eu acordo, percebo que eu tô começando a entrar, tá? Tô começando a sentir falta de ar, tô começando a entrar naquele padrão ansioso, eu vou dar uma corrida na rua e vou sair, eu vou ver gente, eu vou encontrar um amigo. Então, essas estratégias, essas redes de apoio, elas não estão mais tão acessíveis como elas estavam. Então, isso é um agravante para qualquer pessoa, né? Principalmente para aquelas pessoas que já vinham com uma certa dificuldade de lidar com a realidade e com os acontecimentos da vida. Então, o que eu quero dizer é, tranquilizem-se no sentido de que essas reações emocionais, elas são absolutamente normais para o momento anormal que nós estamos vivendo, mas isso não exclui a necessidade de procurarmos ajuda especializada, tá? E, se necessário, o que eu tenho orientado meus pacientes é conversa com o psiquiatra. Tá pior hoje? Então vai conversar com o psiquiatra, vamos ver se é possível fazer um ajuste de medicação, porque lembra, eu tenho trazido isso aqui, e eu pretendo trazer, na verdade, em todos os meus vídeos, em todas as minhas interações, como que eu enxergo o conceito de saúde mental. Saúde mental, pra mim, eu traduzo em leveza.
Eu traduzo em a gente conseguir passar pelas situações da vida com menos prejuízo do que a gente passaria se estivesse completamente desorganizado, completamente descontrolado internamente, tá? Então, a pandemia está deixando sequelas em todas as pessoas e em todas as relações. No entanto, o saldo final desse prejuízo, ele vai ser maior ou menor, dependendo de como eu consigo manejar as minhas emoções, os meus pensamentos e os meus comportamentos nesse momento, nessa situação. Então, procurar ajuda especializada é a possibilidade, nesse momento, da gente reduzir os danos que estão sendo causados por esse momento e sobre os quais nós não temos o menor controle. Tá? Então, eu tenho sido bem sucedida em ter essa conversa com os meus pacientes, a gente tem sido bem sucedido em pensar novas estratégias. Então, fica aqui o meu convite para vocês pensarem como vocês estão hoje, como vocês estão se sentindo hoje, né? Para vocês terem autocompaixão no sentido de perceber que todas as reações são absolutamente normais para o momento anormal que está sendo vivido. No entanto, se vocês perceberem que está muito difícil lidar sozinhos, esse é sim o momento de buscar ajuda especializada. Não porque vocês estão ficando malucos, mas porque o meio está oferecendo condições de vida acima das suas possibilidades reativas nesse momento. Então, vale a pena. Vale a pena buscar ajuda para passar de maneira mais leve por essa condição, para passar com menos sofrimento e com menos prejuízo para você mesmo e para as suas relações. Tá? Espero que essa mensagem faça sentido para vocês. Deixem comentários, marquem alguém que possa precisar ouvir isso. Você é muito mais do que um diagnóstico, você é muito mais do que os sintomas que você apresenta. E os profissionais de psicologia e psiquiatria estão aqui nesse momento para que essa crise seja menos danosa à nossa saúde mental. Tá? Um beijo grande para vocês, bom fim de semana.